Então, num certo sentido, a gramática é algo, quando eu falei gramática, é o conjunto de regras, né? Então, a gramática é algo estático, é um conjunto de descrições a respeito da língua, e é nesse sentido que a palavra é usada. Quando dizemos a gramática do Celso Cunha, a gramática do Rocha Lima, cada uma dessas gramáticas tem suas propriedades específicas. Então, a gente pode entender que a gramática é um livro. Mas a gente viu em algum lugar, em alguma aula, que, no outro sentido, a gramática tem um caráter dinâmico, corresponde a um construto mental que cada membro da espécie humana desenvolve desde que expostos a dados da língua em questão, já que se trata aqui da gramática de uma língua. Quando se começa a refletir sobre fatos de língua, fica claro que os seres humanos nascem com uma estrutura mental organizada, de tal modo que torna a aquisição de língua algo inevitável e inexorável. Podemos chamar essa estrutura mental de diferentes nomes, né? Faculdade da linguagem. O ponto é, toda vez que a gente pensa em gramática, a gente acha que a gramática está dentro ou fora da gente? Fora. Mas se a gente trouxer a linguística para a nossa reflexão, a gente vai se lembrar que pode ser que a gramática esteja aqui. E é por isso que as crianças aprendem uma língua. E é por isso, né, que... Era isso que eu queria. Então, qual é a ideia, mais ou menos, mais básica do que seja essa habilidade, né? Que seja essa... É um elemento da cognição humana, né? Então, como a gente acha que é? Você tem um sistema combinatorial que seja. O debate é justamente como é que é esse sistema combinatorial. Aí tem debate. Mas que é uma habilidade inata que, no ponto assim, existe um preparo genético dos seres humanos para desenvolver uma língua, isso não é tão controverso, porque já tem evidências da evolução das espécies, da genética, né? Tem gente que bate uma área da cabeça, do cérebro, que está diretamente ligada à linguagem e não fala mais. Então, tem uma especialização do cérebro para o conhecimento linguístico, certo? Esse é o ponto. E se você se lembra disso, a gramática já não está mais fora, a gramática está aqui. A gente sabe gramática, certo? Então, minimamente, existe esse sistema combinatorial. E aí esse sistema vai para dois lugares. Um da forma, do conceito, e outro da externalização. Que pode ser oral, pode ser por sinal, mas a língua sempre vai ter esses dois componentes aí. E isso é crucial. Por quê? Porque, no geral, a gente chega na sala de aula e a gente acha que a gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma aula de gramática. E esquece que os meninos sabem português, falam português. Não é russo. E sabem muito português. Já já vocês vão ver o tanto de português vocês sabem. O que a gente vai fazer, às vezes, é refinar esse conhecimento. Olha, a questão da concordância. Mas eles sabem concordância. Eles podem estar atentos que a concordância padrão é diferente da não padrão. Mas você não está ensinando concordância. Ele sabe desde que ele tinha 1 ano. O negócio é como é que a gente torna ele consciente desse saber que ele tem. E isso faz toda a diferença para o ensino. Então, a nossa hipótese é que existe uma gramática universal, né, que é o estado inicial dessa faculdade da linguagem. Mas os dados do ambiente, você forma uma gramática particular. E isso é uma coisa natural, certo? E que tem que ser levada em consideração se você está dando aula, principalmente de língua materna. Os argumentos geralmente usados a favor do inatismo é que todas as comunidades humanas falam, diferente de escrita. Todas as comunidades humanas escrevem? Não. Mas elas falam ou usam uma língua, né? As fases de aquisição são relativamente uniformes dentro da espécie, assim, no sentido que as criancinhas que são expostas a uma língua vão adquirir, todas vão balbuciar. Nas línguas de sinais elas balbuciam também e vão passando por etapas de amadurecimento. E aqui as línguas compartilham propriedades.
As línguas marcam tempo, as línguas estabelecem relações entre os elementos. Como são essas relações? Isso vai variar, certo? As línguas têm as palavras, os itens lexicais para indicar ação, para nomear as coisas. Então existem coisas. Tem esse texto muito legal, Conhecimento e Biologia, da Miriam Lemley, que tem na internet, é facinho de achar, que faz uma argumentação bem interessante. Outra prova é o conhecimento das crianças, né? Que elas demonstram um conhecimento muito profundo, porque quando elas falam, comer eu comi, beber eu bebi, fazer, fazia. Né? Então, quando ela fala isso, ela está falando assim, uma criança que fala fazia, ela sabe radical, flexão, tempo, modo, número, pessoa, né? Eu falo, se não houvesse essa faculdade da linguagem, essa habilidade, vamos fazer uma comparação assim, o sofrimento, é só uma piadinha, o sofrimento que a gente tem nas aulas de gramática, quando a gente resolve tomar consciência desse sistema, não é trivial você descobrir o que é sujeito, o que é adjunto, não é complicado? A gente não sofre um pouco? Vocês já viram alguma criancinha chorando? Eu não sei descobrir o sujeito dessa oração. É natural, elas adquirem, né? E fazem análises super interessantes, porque elas estão ali o tempo inteiro trabalhando com as formas da língua, né? Então, tipo, homeopatia, que são os casos, né? Que a homeopatia, a minha mãe chegou para o meu irmão e falou que ia dar homeopatia. Aí ele chegou e falou, mãe, me dá o seu patia. Análise sintática, dividiu a palavra ali em constituintes e ainda fez a diferença entre meu e seu. Sabe muita gramática. E você vê que a criança está o tempo inteiro fazendo isso, né? Isso é porque lá em Brasília tem muito viaduto e a criança ficou super brava porque só tinha viaduto, lá não tinha ninguém via criança. Vi, verbo, seleção argumental, 2 argumentos, tempo e fala uma coisa. Por que a gente não aprende por repetição? Porque a criança fala coisas que ela nunca ouviu. Quem convive com criança são os que mais concordam. Por quê? Você fala uma coisa, o menino já falou 10, e você fala, de onde você tirou isso? Porque ele lá, computando as coisas o tempo inteiro, fazendo análise sintática sem sofrer. Dos golfinhos é o último caso que eu vou contar, que é minha filha passeando de barco, e ela era pequena, e aí a gente falava, filha, pega a panelinha, pega a bonequinha. Aí ela entendeu que o diminutivo, também podia ser afetivo. E aí a gente convenceu ela a entrar no barco, e aí eu falei, e era verdade que era possível ver golfinho, mas a gente falou que ela ia ver golfinho. E meia hora de barco, chacoalhando, nada de golfinho. Ela falou, mãe, quero ver esses golfos agora. Tipo, sem amizade, sem diminutivo. E aí eu fiz isso. Ela brava, E aí foi pior ainda, né? Quer dizer, fazendo análise morfológica. E ainda entendeu essa coisa que a gente veio descobrir, porque quando eu estudava gênero, né? Era questão só de grau, e a gente já sabe que gênero tem afetividade também. Então, assim, as crianças são pequenos linguistas sem sofrimento, né? Então, o que a gente sabe hoje em dia e que a gente não está levando, não está conseguindo juntar na sala de aula? Que a língua é a expressão dessa faculdade da linguagem, que é um sistema inato, próprio da espécie, interno ao indivíduo, gente. Composto por esse sistema combinatorial, que a gente chama de sintaxe, mas é essa capacidade de organizar as coisas. Um sistema relacionado à externalização e uma interpretação. Ok, gente, até aqui? Tá. Aí lá vem o Celso Cunha de novo. O que é o ponto aqui? Aí a gente vai procurar os conceitos de língua, porque na verdade eu quero fazer um diagnóstico. Por que as coisas estão assim? Porque tem algumas lacunas. Você me avisa da hora? Para as 11? Eu vou mais rápido. Mas isso aqui é muito importante. Então, o Celso Cunha vai falar
que língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos, expressão da consciência de uma coletividade. É o meio por qual o ponto é. Sempre a língua é algo externo, certo? Vocês conseguem perceber isso? E depois de que eles põem que é um sistema, mas não falam quais são as propriedades desse. Você nunca viu alguém aqui já viu o sistema linguístico funcionar? Esse é o ponto. E a lista de regras. Eu vou passar, aí vem os PCNs, aí eu vou lá nos PCNs, os PCNs vão me salvar. Aí vem, língua é o sistema de signos. Tem lá que é um sistema de signos. Como é esse sistema de signos? Histórico, social, e a língua sempre dentro ou fora, gente? Fora. Vou pular os PCNs, mas quem já deve ter lido, só tem essa parte aqui que eu gosto, que aí eles conseguem. Os PCNs são muito bons, tem muitos aspectos positivos dos PCNs, mas existe essa lacuna, tá? Se havia crítica aos PCNs, vai olhar a BNCC, que aí você vai entender como os PCNs eram bons. É bom que tudo pode ser pior, né? Aí você... há pontos positivos, mas em relação ao conceito de língua, tem esse problema, e os PCNs são uma base curricular nacional. O problema é que aí não é linguagens, códigos e suas tecnologias, e aí eles falam que língua está junto com linguagem. Tudo bem, tá? Eu não estou falando que nada que eles estão falando não é. Eu estou falando, existe uma lacuna, e o fato deles não mencionarem como é esse sistema faz a gente achar que a língua é externa e a gente cai lá no sistema de regras. Esse é o ponto. Olha lá, envolve a apropriação demonstrada pelo uso e compreensão dos sistemas simbólicos. Podemos falar em linguagens que se interrelacionam nas práticas sociais. E aí ele vai fazer, envolve ainda o reconhecimento de que as linguagens verbais, icônicas, corporais, sonoras e formais, dentre outras, se estruturam de forma semelhante sobre um conjunto de elementos léxico e de relações, regras que são significativas. O ponto não é que isso esteja errado, mas isso não nos leva ao sistema linguístico. Esse é o ponto. E aí tem todos esses problemas que a gente encontra. Então, considerando essas lacunas, né, nesses três elementos aqui, então, em relação à teoria, a gente tem esse problema, que existe um vasto conhecimento em relação ao que é língua como um sistema interno, que não é levado em consideração. A metodologia, que a gente está ótimo numa única, e a gramática tradicional, que tem problemas. Considerando isso, que eu fui, então, assim, diagnosticando, depois desses anos de trabalho, né, que eu não fui chegando a essas conclusões no mesmo dia, são muitos tempos de reflexão, eu falei, então eu vou fazer uma abordagem aqui para tentar colocar mais ou menos as coisas no lugar, para a gente chegar na metodologia. Mas para você ter uma abordagem, que é um conceito, você tem que responder essas 4 questões. Quais são os objetivos do ensino de língua? E qualquer abordagem, tem alguém aqui da língua estrangeira, que dá aula de língua estrangeira? Qualquer professor, todo professor de língua estrangeira trabalha dentro de de uma abordagem, não é? De um método. O que significa isso? Essa é a questão do método. E até hoje já se sabe que um método só não funciona. Já até passou essa era do método. Mas a gente vai ficar no método que a gente está precisando ainda. Sabendo que não é uma única técnica, não é isso. Então assim, nunca use aula expositiva. Não. Mas é que a gente pode variar. Esse é o ponto. Então, uma abordagem tem que resolver esses 3 problemas. Os objetivos de ensino de língua, a natureza básica das línguas humanas, o papel da gramática internalizada e como se aprende e como se ensina. Quando você tem claras essas questões, você vai ter a sua prática docente mais clara. Você vai saber o que fazer. Certo? Então, os objetivos, um dos objetivos vai ser desenvolver processos cognitivos, e tem vários objetivos, mas um dos principais, e que a gente não está conseguindo, é desenvolver essa reflexão e essa autonomia na escrita, certo? A gente não está conseguindo chegar lá.
Mas a gente tem, né, facilitar o sucesso profissional, ampliar o conhecimento de mundo, promover a humanização, a contato com a literatura, tem vários. Então, isso é um objetivo. Então, assim, a metodologia, por exemplo, que eu estou desenvolvendo, ela é muito focada para gramática e escrita, vocês vão ver, e o conhecimento e a autonomia, mas não é, por exemplo, eu tenho esse objetivo. A natureza básica das línguas humanas, eu pus a foto do nosso fofinho, né, para vocês, para quem não conhece, que é, então a gente vai partir dessa, então assim, a língua você pode trabalhar com essa dimensão mais social da língua. A minha crítica não é essa, a minha crítica é esquecer que você tem uma capacidade linguística, que você nasce com ela. Então essa parte interna, do conhecimento interno, está ausente nas gramáticas, na formação dos professores. Né? Em muitos cursos de pedagogia, sequer aparece o Chomsky. E isso causa uma lacuna porque a gente está achando sempre que a gramática está fora. Se a gramática está fora, é um sistema de regras. Se é um sistema de regras, a gente não vai entender nunca. Certo? E aí, então, considerando isso, esses são os testes que a gente faz, porque geralmente eu chego e todo mundo fala, não sei português. O que vocês acham dessa oração? Tá boa? É português? Gente, vocês não sabem português. Vocês podem responder se ela tá boa ou não? Uma pessoa que não foi para a escola analfabeta, ela vai saber que isso não tá bom? Vai ou não vai? Se você chegar para ela, tudo bem que ela é analfabeta, não vai ler, né? Mas se você chegar para ela e falar, destruição à Amazônia, preciso combaterá. Qual é o problema? A gente que tem péssima autoestima linguística, qual é o problema dessa oração? Ela está fora de quê? Ordem. Aí, vocês que não sabiam português? E essa? Qual é o problema? A meio ambiente está em apuros. Concordância. Né? Se a pessoa não sabe concordância, ela vai falar porque não é a, é o. Né? Então, assim, qualquer falante do português sabe o que é esse sistema linguístico. Só que a gente não tem o que desse sistema linguístico? Consciência. Então, você não precisa dar aula de concordância para o seu aluno. Ele sabe. Gostaria de avisar para vocês. O professor adorou para provas. Qual é o problema daí? Pode ser adorar para provas? O problema está aqui, né? Esse lá está ok. O professor adorou as provas, certo? O verbo adorar não tem essa regência. Mas a gente dá aula de regência. Estão entendendo meu ponto? O ponto é o seguinte: a gente está no melhor dos mundos, porque a gente está trabalhando com alunos que sabem português. O que eles não sabem eles não têm consciência de tudo que eles sabem, então a gente tem que promover essa consciência, e eles não sabem alguns detalhes. Então, assim, dos verbos que a gente usa no dia a dia, a gente não erra a regência. Agora, se tem um verbo novo, então assim, a gente precisa refinar alguns conhecimentos. Ou, se o aluno usa uma variação não padrão, a gente fala, olha, na escrita você vai fazer concordância com tudo. Mas ele sabe o que é concordância.